Graças a paz, irmãos e irmãs. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical online em tempo de pandemia. Estamos estudando profetas menores e hoje nós temos a lição 7, onde vamos estar estudando o profeta Naum, pequeno livro do profeta Naum, e vendo ali a mensagem da sua profecia, contexto em que ele vivia, dando um panorama para que quando você for ler esse pequeno profeta, você tenha uma visão, um pano de fundo mais amplo para entender a profecia e assim ser edificado por ela. Vamos estar iniciando com uma leitura de Naum, capítulo 1, versículo 7 e 8. Convido você a ler comigo esse texto e assim logo depois vamos estar também orando ao Senhor. Que diz assim: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Vamos orar ao Senhor, pedir de Deus iluminação para que Ele assim traga clareza aos nossos corações e mente para entender a sua sagrada Escritura. Oremos. Pai amado, te louvamos e engrandecemos, ó Deus, por mais esse dia e pela oportunidade, através das mídias sociais, de expandir, Senhor, o conhecimento da Tua Palavra. Quero te pedir, ó Deus, sobre mim, sobre os meus irmãos e irmãs que assistem a esse vídeo, que eles possam ser edificados pela Tua Palavra. E o Espírito Santo nos auxilia a todos, com clareza, com entendimento, com edificação, com exortação também, Senhor, repreensão, para que nós sejamos homens e mulheres de Deus perfeitos e aperfeiçoados, habilitados para toda boa obra. Nos abençoa nesta hora, assim te pedimos, ó Deus, com a luz do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos estar vendo o profeta Naum e para que nós conheçamos um pouco mais do contexto desse profeta e por que ele está profetizando o que vai profetizar. Então quero fazer uma recapitulação com você do que nós já abordamos um pouco antes, mas principalmente em questão histórica, para você situar as profecias e entender o que o profeta está tendo de visão e qual a mensagem que ele vai, assim dizer, ao povo de Judá. Então, para que a gente relembre algumas coisas aí, vamos recapitular de que a Síria, que nesse livro está sendo representada por Nínive, Nínive é a capital de todo o Império Assírio, nesse período do profeta, nem sempre ela foi a capital do Império Assírio, mas nesse momento em que o profeta não está profetizando, ela é a capital e por isso que a mensagem vai ser direcionada justamente a ela. Então a Síria tinha já destruído Samaria antes, décadas antes já tinha destruído e espalhado o povo para o cativeiro, para vários lugares onde a Síria dominava. E agora, no momento em que o profeta vive, o profeta Naum, a Síria está ameaçando, sendo uma ameaça agora para Judá. Eles rodeiam Jerusalém, ameaça derrubar ali o reinado vigente naquele momento, afronta os deuses de Israel. Uma coisa que é muito importante para nós entendermos também em questão de contexto histórico, é que na antiguidade, principalmente os outros povos pagãos, eles eram politeístas. Então eles acreditavam que existiam vários deuses e que esses vários deuses estavam sempre em guerra uns com os outros. E então a ideia que eles tinham é de que o Deus dele, porque eles tinham conquistado muitos povos, era o Deus mais poderoso, que era o Deus Azur. E assim eles acham que eles vão poder derrubar também Israel, aliás, já derrubou Israel, e agora vai poder derrubar Judá, porque o Deus dele é mais poderoso do que Yahvé, do que o Deus dos judeus. E aí eles afrontam, inclusive, o próprio Deus dos judeus, lá na época do profeta Isaías, do profeta e do rei Ezequias, né? Mas nesse momento agora, que eles acham que estão com todo o poder, é que vem a mensagem de Nínive contra essa capital, contra esse império. Como falei antes, Nínive nem sempre foi a capital do Império Assírio. Senaqueribe, a partir do ano 700, é que torna ela uma capital. Anos antes, se você lembrar, nós já falamos do profeta Jonas sobre isso, você deve lembrar do próprio texto do profeta Jonas, que foi enviado por Deus para pregoar a queda de Nínive, a destruição total de Nínive, isso anos antes de a Nínive ser realmente a capital de todo o Império da Síria. Mas
o povo que estava lá? Eles se arrependem dos seus pecados e a destruição acaba sendo adiada, né? Tal arrependimento e piedade logo se tornou esquecida. Ao longo dos anos, essa piedade que eles tinham, essa fé no Deus verdadeiro, que era o Deus do Jonas, foi esquecida, foi adotada novamente a idolatria a outros deuses, a Azul, e por conta disso aumenta as iniquidades, aumenta a desumanidade e as soberbas extremas nesse império que é a Síria. E por conta disso eles ficam realmente achando que não tem inimigo mais poderoso do que eles e nenhum Deus mais poderoso do que o seu. Por conta de tal vanglória, eles tinham um tratamento muito cruel para com seus inimigos. Os reis e os generais, eles realmente eram muito brutos e cruéis com aquelas pessoas a que eles dominavam. Por exemplo, nosso texto diz aqui que os reis regozijavam-se com os castigos sanguinários aplicados aos seus inimigos, aqueles que eles conquistavam. Conduziam suas guerras com ferocidade, arraigando populações inteiras com política nacional e as deportavam para outras partes do seu império. Olha só o que eles faziam, por exemplo, com os líderes das nações conquistadas. Eles torturavam, mutilavam antes de serem executados, só pelo prazer sádico de ver sofrer os seus inimigos. Isso servia, inclusive, de mensagem para os outros povos, para que os outros povos ficassem realmente com pavor da Síria. Isso era o propósito deles. Seria como marketing dele, a marca deles, a crueldade, de forma que quando eles marchavam contra alguma outra nação, o pessoal já ficava realmente apavorado. Muitos deles acabavam até se entregando sem menor resistência para que eles não sofressem também toda essa maldade, toda essa crueldade. E o texto de Naum, ele é um texto que ele é endereçado a Judá, para o povo de Judá, que ele está mandando essa mensagem, mas a mensagem não é sobre Judá, a mensagem é sobre Nínive. O propósito de Deus aqui de derramar o seu juízo sobre a nação de Nínive, ela vai ser falada aos judeus e com um propósito específico. O propósito que nós temos é porque o profeta Naum, o ministério dele, era um ministério de consolo. O próprio nome dele significava isso. Foi muito propício Deus escolher Naum para ser o seu profeta nesse momento e levar consolo aos judeus, consolo no sentido de que Deus vai destruir os inimigos, aqueles que derrubaram Samaria, aqueles que devastaram todo Israel, as 10 tribos do norte, e que agora ameaça eles, e o Senhor está dizendo para eles, não temam os assírios, eles não vão derrubar vocês, eu hei de destruir todos eles e não vai sobrar nada dele. Então, isso é um consolo para o povo de Judá, receber da parte de Deus esse juízo do Senhor sobre essa nação tão poderosa e inimiga que eles estão tendo nesse momento. O profeta ele diz que ele é da cidade de Elcos. Historicamente não se tem nada a respeito de onde realmente se localizava essa cidade. Acredita-se somente que é uma das cidades de Judá, daquela região, mas não existe nenhum fator histórico sobre isso. O que é importante para nós é de que esse profeta ele é contemporâneo de Sofonias, de Jeremias e do rei Josias. Então ele é um profeta que ele já está ali próximo de ver a própria queda da Síria, porque a Síria ela cai, ela é destruída pelo exército do inimigo no ano 612 a.C. E esses profetas são desse período, mais ou menos, né? Vamos ver agora a estrutura da profecia para nós entendermos a mensagem. Essa mensagem que, como nós já falamos, ela tem o propósito de consolar Israel e falar de que os inimigos dele vão ser destruídos, que é Nínive. Então, uma estrutura básica que nós separamos para você diz o seguinte: no capítulo 1, Deus, fala de Deus e do juízo. O primeiro capítulo ele traz sobre os atributos de Deus e a segunda parte do mesmo capítulo julga sobre o julgamento vindouro. O capítulo 2 fala do cerco e saque que é empreendido a Nínive, ou seja, a primeira parte vai falar que Nínive ela é sitiada,
nós vamos já ver por quem ela foi sitiada. A segunda parte do capítulo 2 fala a desolação comparada à glória passada. Existe uma comparação aqui entre o momento que ela vai viver agora e o momento que ela tinha antes. Até por conta de que realmente eles eram soberbos com o passado glorioso que tiveram anteriormente. E o capítulo 3 fala de Nínive e o seu pecado. Porque ela está sendo condenada por Deus, porque ela vai sofrer o juízo de Deus, né? E aí nós vamos ver esses pecados e também ali, e se ela tinha algum orgulho do seu passado, do seu poder, Deus está dizendo assim para ela, olha o que aconteceu com o Egito. Aí o Egito foi totalmente destruído, nós vamos ver isso durante o estudo. Então vamos abordar cada parte dessa estrutura no capítulo 1, onde a primeira parte dos versículos 1 a 2 fala dos atributos de Deus. O texto traz assim as referências sobre quem é Deus, esse Deus que vai trazer sua condenação sobre Nínive. Então o profeta declara acerca do zelo, misericórdia e bondade de Deus. São palavras que estão presentes nesses primeiros 8 versículos, trazendo primeiro assim, se azul que vocês confiam, ele é poderoso, está ajudando vocês. Agora vamos ver uma comparação entre ele e Deus. Geralmente, todos os outros deuses dos outros povos, que na verdade a gente sabe que não existem, mas eram deuses que eles colocavam a fé deles, todos esses deuses eles eram cruéis. Todos esses deuses eles eram muito maus. Não existia bondade nesses deuses. Eles precisavam estar fazendo sempre sacrifícios, esses povos, para aplacar a ira desses deuses. E é interessante que o Deus que vai destruir Nínive e derrubar todo o Império Assírio não é cruel. A questão de que vai ser derrubada é porque Deus é bondoso para com o seu povo, que é Judá. Então isso é uma referência muito interessante. Mas vamos ver, por exemplo, nos versículos aqui de 2 a 7, algumas palavras que atribuem a qualidade desse Deus de Israel, de Judá. Diz assim, o Senhor é um Deus zeloso e vingador. Zeloso para com o seu povo. Deus não abandonou o seu povo, Deus estava cuidando do seu povo, né? E vingador porque vai vingar o mal que os outros povos fizeram ao seu povo amado. O Senhor é vingador, seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Então essa aqui é a primeira parte, onde vai falar dessa questão desse zelo de Deus e por zelar pela menina dos seus olhos, ele vai trazer uma vingança, ele vai tomar o lugar dos israelitas, vai tomar o lugar de Judá e guerrear ele mesmo contra essa nação. Continuando, o texto diz, o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama com fogo e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Então o texto, versículo 7 principalmente, vai dizer da bondade desse Deus, dessa misericórdia de Deus, para dizer que ele é um Deus diferente dos outros. Ou seja, Deus só está fazendo vingança aqui por conta de que Deus quer vingar o seu povo que foi oprimido, que foi destruído, que foi morto e mutilado por esse inimigo que foi Nínive. E com outro detalhe, esse Deus já tinha dado provas à própria Nínive da bondade e misericórdia dele quando no passado, quando Jonas pregou a destruição para Nínive e eles se arrependeram, Deus também se arrependeu de condená-los, de destruí-lo, poupou ele naqueles momentos. Então essa bondade desse Deus já era conhecida de Nínive. Se eles esqueceram ao longo da história, se eles optaram por outros deuses e por toda a maldade, Deus então realmente estava sendo muito justo no que ele estava fazendo. E a ideia é que nós temos que sempre casar, conciliar a bondade de Deus com o juízo de Deus. Deus ele é bom, mas ele estabelece uma lei, ele estabelece uma forma de aliança, e se você está dentro do pacto da aliança, se você obedece à aliança, Deus ele faz com que todos os benefícios da aliança cheguem a você.
Mas se você desobedece a aliança, a própria lei, ela estabelece o juízo e a pessoa sofre as consequências desse juízo. No Novo Testamento, nós vamos ter uma dinâmica muito parecida, mesmo com sendo a dispensação da graça, o período da graça. Porque mesmo sob a graça, no Novo Testamento, aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então a ideia de que na graça nós gozamos da bondade, da misericórdia de Deus, mas também na graça a gente também participa do seu juízo, que já está estabelecido pela própria palavra de Deus, né? Então a própria palavra de Deus já tem estabelecido os parâmetros das coisas. O povo de Deus, os filhos de Deus também recebem às vezes algum tipo de disciplina da parte do Senhor para que ele volte à obediência e à santidade. Nossos textos no Novo Testamento vai dizer, em Hebreus, nas epístolas de João, que o Senhor disciplina a quem ama e ao filho a quem quer bem. O texto vai dizer, inclusive, que se não está sob disciplina aquele que desobedece, é porque não é filho. E Deus não tem bastardos, Deus tem filhos. Então, aqueles que são seus filhos, pela fé em Cristo Jesus, esses, quando erram, quando falham, o Senhor disciplina com o objetivo de trazê-lo novamente para o seu amor, para a sua obediência, para uma vida de santidade. Isso é muito importante para a nossa compreensão. De casar, então, essa ideia do juízo de Deus com a sua bondade, até mesmo no período da graça em Jesus Cristo. Porque Deus, ele quer sempre o nosso melhor, ele quer sempre nos atrair para ele. Então, quando a gente falha como ovelha, a gente se desgarra da presença de Deus, do aprisco do Senhor. Então, ele tem o cajado como pastor para quebrar a perna das ovelhas e depois colocá-la sobre o ombro e levá-la para o seu aprisco. É assim que o Senhor faz. Claro que essa é a segunda parte. A primeira parte, na disciplina, a primeira parte quando Deus realmente, como o pastor está vendo a sua ovelha se desgarrar, ele chama. E aquela que a sua ovelha ouve a sua voz e o segue. Se ela seguir voluntariamente, glória a Deus por isso, você vai ser abençoado. Mas se você indisciplinarmente desobedece à voz do Senhor, que é pregada, que é anunciada, ensinada, que você pode ler, né? Se você desobedece, então tem a segunda parte da disciplina, que é o uso do cajado do Senhor. Amém? Continuando aqui, a segunda parte do capítulo 1 vai falar desse julgamento vindouro que virá sobre Nínive, por conta de que agora que Deus já se revelou, ele vai dizer como é que ele vai tratar esses inimigos. Os inimigos do seu povo se recusam a crer que ele os ferirá. Você vai ter Naum e vários outros textos também, a Síria se gloriando e dizendo que Deus não pode nada contra eles. Então, por conta disso, eles negarem, acharem que Deus não tem poder e que Deus não vai fazer nada a eles, isso levou eles a uma certa soberba, arrogância diante de Deus e diante do povo de Judá. E aí o versículo 9 e 10 vai contra isso, dizendo o seguinte: o Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir em segunda vez. Embora estejam entrelaçados com espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. A ideia é de que o que vai acontecer com a Síria, com a Nínive principalmente, que é essa capital, é uma destruição total com uma palha. Você debulha o trigo sobre aquela palha e ela seca, quando você toca fogo, ela se extingue totalmente. E de fato, Nínive ela foi extinguida totalmente. O Império Assírio deixou de existir completamente e outros povos a dominaram, jogaram elas por todas as outras nações. Ela deixou de existir como uma nação, a Síria. Indo para o capítulo 2, a segunda parte da estrutura do livro, agora vai falar sobre o cerco e o saque de Nínive. Nínive, primeiramente, ela é sitiada, então nós temos aí nos primeiros 6 versículos, Naum descrevendo o inimigo que porá o cerco a Nínive, que são os medos, que são povos da planície da Pérsia. Os Medo, na Bíblia você vai ter a junção da palavra medo-persas.
porque eram povos que foram unidos ali, tornaram-se um grande império também. Mais tarde, o reino Medo-Persa vai dominar a própria Babilônia, vai se expandir por várias outras regiões através de Ciro, Dario, Artaxerxes, Xerxes, são grandes reis do Medo-Persa que existiam no passado, que vai ser só derrubada pela Grécia bem mais tarde. Mas esse povo Medo-Persa ia ser o instrumento de Deus para a queda de Nínive. Então nós temos aí Naum 2, versículo 1, 3 e 4, dizendo o seguinte: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Ou seja, Deus está dizendo assim: se prepara, porque o destruidor virá contra vocês. Né? Continuando o texto, no 3 e 4, os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e arremessam-se como relâmpagos. Então, esse inimigo, ele é um destruidor e vai ser o instrumento de Deus para a derrocada de Nínive. E, de fato, os medos, quando vão atacar Nínive, eles usam uma estratégia muito interessante, de que primeiro eles cercam, mantém o povo por muito tempo ali de quarentena, sem poder fazer com que eles saiam daquele lugar para plantar ou mesmo para colher e se alimentar. Então o povo começa a passar por escassez e, na sequência, eles também bloqueiam, desviam o rio que passa pelo meio de Nínive, para que assim eles possam usar o canal do rio para entrar os soldados medos e assim invadir a cidade e derrubar todos que ali acontecem. E isso aconteceu no ano 612 a.C., que aí foi totalmente exterminada Nínive e todo o Império Assírio naquele período. Continuando ainda no capítulo 2, a segunda parte do capítulo, você vai ter a desolação comparada à glória passada. Ou seja, eles tinham uma história de glória, de grandes conquistas, de ter dominado outros grandes impérios, e agora vai ser comparado o momento que eles vivem de que não está tão bom assim. A cidade sanguinária será levada para o cativeiro, mas antes Nínive se transformará numa lagoa que se esvazia. Existe uma figura de linguagem no texto do capítulo 2, de que ela é como se fosse uma lagoa e vai se esvaziando, a sua água vai saindo devagarzinho e as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Mas, na verdade, Deus já está operando para que ela perca muito do poder dela, ela perde muito dos seus territórios, perde muito dos seus soldados, e quando chega, de fato, os medos, ele já quase não tem mais realmente como resistir ao povo. Então, você vai ter Naum, a partir do versículo 10, fazendo uma inferência exclamativa do que o povo estaria dizendo nesse momento, dizendo: a devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece, diante do pavor que eles estão vendo o inimigo chegar, e um inimigo muito mais poderoso do que ele nesse momento. Então aí o próprio Senhor diz, isso que é importante. Quem vai invadir a Assíria é os medos, mas quem realmente está agindo na história é Deus. Então o versículo 13 vai dizer: estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Ou seja, o texto está dizendo que aquilo que eram os instrumentos de guerra que faziam com que eles vencessem as batalhas vão ser totalmente eliminadas pelo Senhor, vão ser queimados pelo Senhor. Eles não vão ter mais esses recursos para vencer nenhuma batalha, e, além disso, eles também não terão mais um mensageiro para que possa trazer as mensagens de vitória nas batalhas, de conquista de novos territórios, e assim trazer aquele orgulho,
e aquela felicidade para o povo que ficava esperando os soldados retornarem. Ou seja, o que Deus está dizendo realmente é que eles serão totalmente vencidos, e não pelos medos, por Deus mesmo. Deus é que está fazendo tudo aquilo, e os medos somente são um instrumento na mão do Senhor para essa devastação e esse juízo que acontece na cidade de Nínive. Indo agora para o terceiro capítulo, que vai falar sobre Nínive e o seu pecado, então nós vamos ver as razões de por que Deus está destruindo eles, porque Deus vai eliminá-los. Nós já falamos, claro, que é também uma vingança da parte de Deus, porque Nínive e a Síria, o primeiro povo de Israel, fez com que houvesse a queda ali de Samaria, espalhou o povo das 10 tribos para outros lugares e assim fez com que acabasse o reino do norte, e agora que está ameaçando Judá. Então esse é o principal motivo da destruição, mas o texto vai descrever detalhadamente todos os pecados de Nínive. Então nós vamos ver a partir do versículo 1 até o 5 do capítulo 3, o seguinte: Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Isso aqui traz realmente o que eles faziam. Eles matavam muitas pessoas, pilhavam os cadáveres e faziam delas montanhas. Depois os corpos eram queimados pelos soldados assírios. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Como nós falamos, no passado, quando Jonas prega, eles acreditam no Deus de Jonas, vive ali um momento de um certo namoro com Deus, uma espécie de casamento com Deus, mas depois eles se prostituem, se adulteram com outros deuses, e assim começam de fato a sua história de devastação e de maldades para outros povos. Mas o Senhor ainda vai dizer mais ainda: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e os reinos as suas vergonhas. Se ela é uma prostituta, se ela adulterou, se ela abandonou Deus lá, que no passado creu, agora ela como prostituta, o Senhor vai envergonhar eles completamente. Aí traz essa figura de linguagem sobre nudez, porque na Bíblia a nudez é sempre um símbolo de vergonha. Então vai mostrar a vergonha deles, vai humilhá-los diante dos outros povos, vai ser totalmente humilhada a ponto de não mais existir. Seguindo agora para a segunda parte do capítulo 3, o texto vai fazer uma comparação entre Nínive e o Egito. Se o Egito, no passado, foi grande, foi glorioso e foi derrubado, agora o Senhor está usando isso como uma imagem para que os ninivitas possam entender que, assim como eles agora são poderosos, conquistaram muitos povos, eram soberbos, achavam que não iam ser derrubados nunca, então Deus está dizendo: olhe para Nínive, veja o que aconteceu lá. Você também acha que não pode acontecer com você? É isso que a mensagem dessa segunda parte do capítulo 3 está dizendo. Diante disso, o Senhor diz a Nínive, a partir do versículo 8 a 10, dizendo o seguinte: a casa melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas, o rio era a sua defesa, as águas o seu muro. Tebas é uma referência ao Egito por ser uma das capitais que houve ali para o Egito, que era bem situada ao rio Nilo. Vocês sabem que o rio Nilo foi motivo de muita prosperidade para o Egito por muitos anos e também servia até como uma espécie de proteção para eles, porque tinha que se atravessar o Nilo para poder chegar ao Egito, e antes que os inimigos chegassem ao Egito, eles já podiam se preparar para a batalha e assim vencer os inimigos ainda no próprio rio. E agora o Senhor está trazendo a Etiópia e o Egito para o texto, dizendo: a Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fut e a Líbia estavam entre os seus aliados. Então, além de poderosa o Egito, também eles já tinham muitos aliados fortes também, e por conta disso eles conseguiram por muito tempo se manter em pé. Mas
Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em cada esquina, as suas crianças foram massacradas. Tiraram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Então, o que você vê aqui, nessa comparação, assim como o Egito foi derrubado, assim como o Egito sofreu um massacre e foi destruído, eles não deveriam se orgulhar, os ninivitas. Eles tinham que ter humildade, eles teriam que se arrepender dos seus pecados. Assim como no passado, Deus poupou eles, podia poupar agora também, se eles não fossem tão orgulhosos, tão prepotentes e não ameaçassem o povo de Deus. Indo para uma conclusão aplicativa, essa breve profecia de Nínive traz para nós alguns ensinamentos. O primeiro deles é que o Deus de Israel tem nas mãos todas as nações e controla os destinos dessas nações. Então a Síria, que tinha o seu próprio Deus e desprezava os outros deuses, principalmente o Deus de Israel, vai aprender dessa forma que na verdade só existe um Deus, que é o Todo-Poderoso, e que a história está na mão desse Deus Todo-Poderoso e ninguém pode libertá-los quando Deus se volta contra eles. O texto de Num, ele traz a contraposição àquela grande pergunta que Paulo faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Num nós vemos uma pergunta diferente. Se Deus está contra a nação, quem poderá ajudar a nação? Ninguém poderá ajudar, ninguém poderá fazer nada. Não existe carros, não existe guerreiros, não existe lanças que possam ferir esse Deus e assim vencê-lo. Então Deus está mostrando através de Num que, na verdade, Ele é o Senhor sobre todas as coisas e sobre todos os povos, e que a história segue aquilo que Deus determina para ela. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é sobre o que nós falamos da bondade e o juízo de Deus. Essas duas coisas, elas andam casadas, elas andam juntas, paralelas. Quando nós estamos vivendo debaixo da graça de Deus e obedecendo os princípios e os valores do reino de Deus, nós gozamos de todas as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, que toda sorte de bênção espiritual já estão reservadas para cada um de nós. Nós podemos gozar de todas essas bênçãos. Jesus ele disse que ele veio para dar vida e dar vida em abundância. Coisas ruins podem acontecer aos crentes, mas mesmo diante da dificuldade, mesmo diante de uma tribulação, o Senhor está presente, o Senhor abençoa e o Senhor pode trazer a paz, o conforto, o consolo e, se quiser, a vitória para a pessoa também. Deus é aquele que está lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está presente, é o quarto, a pessoa ali naquela fornalha, abençoando, trazendo para aquelas pessoas o livramento que elas precisam. Essa é uma coisa que nós podemos contar com a bondade de Deus. Mas de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Então, toda desobediência, toda rebeldia não prevalecerá contra o Senhor. A pessoa que é rebelde, a pessoa que é desobediente, a pessoa que vive uma vida totalmente contra o princípio do reino, principalmente se essa pessoa professa Jesus como Salvador, é necessário que essa pessoa ela passe por um processo de disciplina espiritual para que isso não traga vergonha para o Evangelho. Paulo fala sobre isso, inclusive, de que para que o Evangelho não seja envergonhado, nós somos disciplinados e assim o Senhor trazido também de volta para si, para que nós vivamos uma vida de fato que lhe agrade. Ele espera da sua igreja, ele espera do seu povo, que goze da bondade dele e viva também para o bem, para as boas obras que ele tem preparado de antemão para que nós caminhássemos nela. E terceira coisa que nós aprendemos com o livro de Naum é de que o arrependimento e a graça andam juntos e estão disponíveis para todos. Ou seja, se Nínive no passado ela recebeu da parte de Deus perdão e Deus poupou a sua destruição, se agora, através da mensagem de Naum, tivessem também, com certeza Deus teria perdoado. Mas Naum não foi frustrado como Jonas foi frustrado, porque Jonas queria a destruição de Nínive. Mas ele não viu a destruição de Nínive naquele momento. No caso da mensagem de Naum, realmente ela foi pregada e ela se cumpriu cabalmente.
mas a chance de arrependimento foi dada, a chance de se consertar foi dada. Todos nós temos sempre chance de arrependimento, nós sempre temos a chance de se consertar com o Senhor. O próprio Jesus está a nosso favor. Textos da Epístola de João vai dizer que o Senhor é um advogado, que Ele intercede por nós, para que nós possamos receber da parte de Deus o perdão e a graça para que nos restaure a vida. Então, se nós estamos caminhando com o Senhor de uma forma que vai contra os princípios da palavra, Jesus estabeleceu muito bem o que Ele esperava da sua igreja a partir do Sermão do Monte, por exemplo. Se nós desobedecemos qualquer um daqueles, estamos totalmente longe do caminho do Senhor, do que Ele pretende para cada um de nós. Então nós temos essa oportunidade. Em dia nós podemos receber da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, o seu perdão, e assim Ele restaura nossas vidas, nos coloca numa posição junto à pessoa de Jesus Cristo, gozando de todas as bênçãos do Senhor também. E nós podemos sempre contar com essa graça. Ela está sempre aí, à disposição, na nossa boca e no nosso coração. Quando nós confessamos o Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, automaticamente o Senhor nos auxilia. E aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Espero que essa aula tenha sido mais esclarecedora para você entender o pequeno livro de Num. Releia novamente e seja edificado por esse texto profético que foi dito lá no passado, mas que até hoje revela quem é o nosso Deus, o nosso Senhor, um Deus que, antes de qualquer coisa, é um Deus bondoso e um Deus que zela pelo seu povo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Nós vamos abordar na próxima aula o pequeno livro de Obadias, que é um livro também que vai falar sobre um inimigo também de Israel e de Judá, que vai sofrer uma penalização pela parte do Senhor também. Boa semana, que Deus abençoe sua vida.